Quem, além de mim, gostaria de ter um ano assim renovado? Levanta a mão, só para eu saber. Isso. Também, quero ter um ano diferente. É aquelas propostas. Eu quero ser, a cada dia, uma versão melhor de mim mesmo. A gente vai se esforçando, né? Então, eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, que Deus falou muito comigo, porque eu quero ser melhor. Não tem jeito, né? E onde Deus, eu tenho aprendido muito isso, sabe? Onde Deus me colocar, eu tenho que fazer o melhor e respeitar todos que Deus está se levantando e orar, porque essa pessoa faça o melhor. E aí eu quero projetar aqui, cadê o nosso departamento de marketing aqui? Olha lá, o Fabinho. O Fabinho não está aí hoje. Mas eu gostaria, enquanto o pessoal projeta aí, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. E é o seguinte, olha, nós temos aprendido aqui, eu estava lembrando, viu, Fel? Há 20 anos atrás, cara, em 2006, foi um dos anos que nós crescemos mais nessa igreja aqui, quando tinha o departamento de evangelismo, que nós montamos um projeto de reconstrução aí, e nós saímos pregando o evangelho. Foi um ano muito edificante, né? Não dá para esquecer. E aí, cá estamos nós, 20 anos depois, juntos, lutando aí para pregar o evangelho. Bom, então é o seguinte, um ano de renovar, é isso que você quer? Deus te trouxe aqui para colocar isso no seu coração. Eu preciso renovar, né, a minha mente, meu coração, e eu quero compartilhar com você uma história. Por quê, Cícero? Seguinte, se você pega o livro de Isaías, capítulo 6, eu vou direto no capítulo 6, e eu quero meditar assim, ó, no ano em que morreu o rei, dá para ler Uzias aí? Está escrito isso na sua Bíblia? Está sem Bíblia, né? É o seguinte, ó, dá o seu nome depois aqui pro ministério, que nós vamos dar uma Bíblia de presente para você. Mas para você, estou falando sério, dá seu nome. Nós vamos te dar uma Bíblia de presente. A Escola Bíblica vai te dar uma Bíblia de presente, tá bom? Para você acompanhar. Isso sendo projetado aqui é a minha Bíblia, tá bom? Então eu estou projetando aqui para facilitar com você, até para eu não levantar voo e perder a rota aí, para a gente caminhar juntos, tá bom? Então quando você lê Isaías capítulo 6, são 66 capítulos. E cada capítulo um mais rico que o outro. Mas o capítulo 6 é um marco na vida do Isaías. Assim como esse ano tem que ser um marco na sua vida. Por quê? Lá no capítulo 6 começa assim. No ano em que morreu o rei, morreu aqui, Isaías marcou aquilo. Naquele ano, marcou minha vida. Por quê? Nós vamos discutir. Porque é o seguinte, quem foi o rei Uzias? Deixa eu abrir um parênteses aqui antes de continuar. Então, assim, o que marcou Isaías naquele ano foi a morte do rei? Foi uma perda. Sim ou não? Perdeu alguém físico. Bom, só um pouquinho de história para você entender aí o contexto, para você ver o que tem a ver conosco hoje. Esse rei Uzias, ele também é chamado de Azarias. Aqui debaixo do reino do sul, a maioria desses 19, eles se preocupavam em manter o povo dele, assim, com o coração temente a Deus. Lá de cima, o reino do norte não vingou. Só teve reis ruins lá, certo? Bom, o que eu quero dizer com você com isso? Que esse rei Uzias, ele era uma referência. Como assim referência? Se você abrir a sua Bíblia no segundo Leis de Crônicas, não, agora não, vai ter no capítulo 15 lá, provavelmente, alguns versículos só, explicando a vida desse rei Uzias. Mas em Crônicas, que é um livro de reis melhorado, nós não vamos ler todos, mas lá no livro de Crônicas, capítulo 26, são 23 versículos, nós não vamos ler. Eu vou destacar alguns versículos. Por quê? Primeiro, quem tem 16 anos? Levanta a mão. 16. 1, 2, 3. Quem tem menos de 16? Abaixa a mão aí, Chino. Estou falando de... Então é assim, por que eu estou falando isso fisicamente? Porque assim, você fala assim, eu sou novo ainda, não sei o que Deus quer para a minha vida. Ei, começou a pensar, começou a querer escolher a marca do tênis, filho. Já dá para entender, sim. Eu quero dizer para você o seguinte, que o rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos.
E ele teve bons professores. Quando ele assume o reino, né, com a morte do pai dele, o lindo é que ele seguiu as boas orientações. Nem sempre foi assim, mas ele seguiu. E a Bíblia vai dizer, lá no versículo 4, que ele, do 4 ao 6, ele busca a Deus, que ele busca conversar com Deus antes de tomar qualquer atitude. E ele era bem auxiliado. E em contrapartida, vai dizer a Bíblia que Deus andava com ele. Deus abençoava o que ele fazia. E eu já comecei a pegar aí. Opa, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a Deus. Tenho que andar com quem busca a Deus. Buscar inspiração em pessoas mais velhas também que buscam a Deus. Presta atenção. Mas não colocar a minha vida, a minha salvação na mão de nenhum rei. Bom, e aí, é muito lindo. Esse rei, ele governou 52 anos. Já pensou um rei, um presidente, 52 anos, nesse sentido? Presta atenção. Se ele é temente a Deus, é bom que fique mesmo. Porque ele derrotou todos os inimigos ao redor. Porque ele buscava a Deus e procurava agradar a Deus. Olha que lindo. Todos, pode ler. Outra coisa, ele fortaleceu o exército dele. Então, além de derrotar os inimigos, ele olhou aqui e fortaleceu todo o exército dele, as armas. Sabe aqueles filmes catapulta que joga para lá, para cá, assim? Ele criou isso, inventou várias coisas no reino dele. Então, teve uma paz no reino dele. Os inimigos chegavam lá, opa, quem está lá? É Uzias. Não vamos não. Por quê? Porque ele teme a Deus. Ele não está sozinho. Não vou mexer com esse Deus aí não. Você sabia disso? Não vou mexer com esse Deus aí não. Se Deus abriu o mar, tal, tinha uma história para contar. E aí, até o versículo 15, está dizendo isso. Que ele restaurou a cidade, criou cisternas. Sabe essa chuva que deu hoje aí? A água não foi desperdiçada? Ele criou cisterna para armazenar água, para servir de lavoura, tal. E aí, futuramente, lá vai ter uma cura lá, o tanque de Betsaida lá, né? Bom, enfim. Porém, esse rei, aí eu quero ler com você. Lá na fase adulta dele, ele se empolgou um pouquinho. Ele fala assim no versículo 16, mas havendo-se já fortificado, quer dizer, já estava tudo exército, tudo bom, tudo fortificado o exército dele, o povo estava bem, exaltou-se o seu coração até se corromper. Já aconteceu isso com outros reis lá. Então, é assim, ó, quer saber? Ó, tudo isso aqui é meu, sou eu sou o cara. Aí o coração dele se corrompeu, ele queria receber glórias e tal. E ele transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Olha, por quê? Porque ele entrou no templo e ele queria queimar o incenso no altar do Senhor. Mas ele não podia fazer aquilo. Ele desrespeitou os servos de Deus. Porque ele, como servo de Deus, estava fazendo um bom trabalho. Estava sendo um bom rei. Só que aí ele desrespeita quem está lá fazendo o seu trabalho. E as pessoas que estavam fazendo ainda resistiram a ele. Ele falou assim, não faz isso, não é trabalho seu. Não é trabalho seu, não se compete queimar incenso aqui. Mas quer saber? Ele faz. E quando ele faz, né, o que acontece? Na hora, ele pega a lepra na testa, tal, e aí não teve jeito. Ele saiu do santuário porque transgrediu a lei, e não será isto para a honra tua da parte de Deus. Então, o Elias se dignou, tal, e pegou lepra. E aí ele foi afastado do reino na velhice dele. E aí o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua. E ele sai da direção do reino, não podia ficar ali, e vai terminar de reinar o restinho, né, do ano de vida dele, na casa dele, leproso, doente. Quem já assistiu aquele filme A Cruzada?
Não assistiu aquele filme Cruzada? É bem legal. Que vai lá o pessoal de Israel e tal. Um dos reis era leproso, mas não era o rei Uzias nesse sentido, mas estava lá. Aí vem lá a Babilônia. Tal. Bom, enfim. Entenderam quem é o rei Uzias? Começou bem, não começou? Jovens, comece bem, continue bem. E nunca deixe, né, que o orgulho suba ao seu coração pelas conquistas que Deus vai permitir na sua vida. Sempre tenha o coração grato a Deus. Amém? Tá. E esse cara morre. Imagine o profeta Isaías, ao vivo ali, aprendendo as coisas. E aí, no ano em que o rei Uzias morre, parece que o Isaías entra um pouco em parafuso. Presta atenção. Não é uma doutrina, só para você entender aqui. Por quê? Nós não vamos ler. Mas o Isaías vem no capítulo 1, Deus falando, tá vendo? O boi, até o boi conhece, o povo não me conhece. Então eu começo a conversar com Isaías. E no capítulo 5 ele fala assim, tem 5 ais lá. Ai desse, ai daquele outro, ai daquele que troca mentira pela verdade pela mentira. Ai daquele que está pensando só em ter. Ai daquele que vai pisando um no outro. Isaías fica com pessoas. E aí acontece de morre o rei. E aí, Deus aparece para ele. Aí eu quero ler a história para você. Na cabeça de Isaías, precisava de uma renovação. O profeta Isaías, quiçá eu, você. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, Isaías fala, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o coração. E eu quero então pensar algumas coisas com você. Primeiro, aquele ano foi um ano de mudança de referência para o profeta Isaías. Ele tinha aquele rei na mais alta estima, 52 anos servindo a Deus, sim ou não? Só que era um homem. E eu penso assim, sabe, não interessa o tempo que você está servindo a Deus. Você precisa continuar servindo a Deus. Simples assim, não interessa a idade. Só que eu não posso olhar para você e querer ser igual a você. Porque se você falhar, eu posso justificar. Mas ele falhou. E? Mas ele fez. Olha, mas até Uzias. Deus não cola essa com Deus, não. Então, aquele ano foi um ano de mudança de pensamento para o profeta Isaías. Porque ele diz o seguinte, bom, foi um ano de perda, ele tem que mudar a referência. Você precisa mudar a referência de sustentação da sua fé. A sua fé não tem que estar firmada na fé do seu amigo, na fé da sua esposa, do seu esposo. Você tem que mudar a referência. Você precisa olhar para algum outro lugar. Isaías vai falar o seguinte, olha, naquele ano, aquele rei morre, eu perdi a referência. Mas ele fala assim, eu vi a morte dele, fisicamente, mas olha que Deus fala, ei, olha para mim. Fala para o profeta Isaías. Eu vi também ao Senhor, onde? Sentado como? Assentado onde? No céu. Ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime. Eu preciso ver o quê? Deus. Quem é que você precisa ver? Se você quer uma renovação espiritual, você precisa começar a olhar para Deus. Primeira lição, você precisa deixar de olhar para as pessoas e parar de ficar justificando os seus erros com base nos erros dos outros. E você precisa, nós precisamos ver Deus. Tudo bem? É muito lindo. Por quê? Porque Deus está dizendo, Isaías, eu sou o rei. Eu estou aqui reinando no meu trono. É daqui que virá o socorro para você. Eu preciso olhar
para o Deus, para o céu. Deus está reinando. Nós cantamos aqui. E Ele reina eternamente. Você pode não acreditar no que eu vou te falar. Você tem duas opções, acreditar ou não, certo? Deus está no controle da sua vida. Não, então, Deus está deixando você pensar que pode. Deus está deixando você fazer as coisas sem pedir para Ele, sem perguntar para Ele. Está deixando. Até o momento que você fala, Senhor, e agora? Eu falo, posso te ajudar? Estava só esperando essa deixa. Então não pense que você está se escondendo de Deus, que Deus não está vendo o que você está fazendo. Deus está naquela vontade permissiva dEle. Tudo bem? Então Deus existe. Deus está reinando. E Ele quer se revelar para você. Então é necessário que você mude a referência da sua fé. Então comece a matar os Uzias da sua vida e comece a olhar para Deus. E aí, por quê? Porque Deus está sentado no seu trono, não é verdade? E é muito lindo. Porque quando eu olhei esse finalzinho do capítulo, desse versículo, e a cauda dele, o manto dele, né? O seu manto enchia o templo. Eu estava pensando o seguinte, né? Você vai ver, daqui a pouco tem anjo aí. Voando para todo alto, cantando e tal. Mas tem uma coisa que nós até pensamos isso semana passada, mas assim, eu vou repetir para você. O mais importante do que você saber que tem anjos voando, né? Tem anjos voando nesse lugar. Como é que é? Em cima do... Canta direito aí, irmão. Vamos. Qualquer? Vai, canta. Vamos. Tem anjos voando nesse lugar. No meio do povo, em volta do altar, subindo e descendo em todas as... Não é isso? Não sei se o céu desceu, se eu subi, só sei que está cheio aqui de anjos de Deus. Você tem que crer. Eu não estou vendo. Eu não quero ver. Eu vejo pela fé. Por quê? Você vai ver por quê já já. Então, mais importante do que você acordar de manhã e falar assim, bom dia, Deus. Você não faz isso, né? Faz tempo que você não faz isso, né? Fala assim, bom dia, Deus. Fala assim, bom dia, Deus. Fala. Mais alto. Vai diminuindo. Diminuindo. Diminui. Pensa. Está falando. Porque o Salmo vai dizer que antes que a palavra venha à sua boca, Deus já conhece. Então, acordou de manhã, sai conversando com Deus na rua. Falando sozinho, você está doido, mas assim. E não se assuste se no meio da sua caminhada para o trabalho, Deus te der uma música, te der um poema, te der uma visão. Não se assuste. Pare e escreva. Começa a andar com caneta tal, sabe só. Deus vai te surpreender. Vou fazer isso. Uma dica. E aí, por que isso? Porque é mais importante a presença de Deus do que você aqui, sabia? A presença de Deus que enche esse templo, ela tem que ser sentida por você todos os dias. Senhor, vai comigo. Senhor, vai comigo. Senhor, vai comigo. Mal sabe você que Ele já está preparando tudo. Vai comigo. É isso que Isaías começa a ver. Outra coisa, olha que lindo. Como que é o céu, hein? Vamos ver um pedacinho do céu? Eu não tenho uma imagem aqui, porque no final da tarde acabou a internet na minha casa. Eu ia pegar uma imagem lá de Apocalipse, tem aqui. Mas assim, olha que lindo. Deus, então o Isaías, aquela visão do homem falho, morrendo, e ele pega e Deus se apresenta para ele, fala, Isaías, você quer sustentar a sua fé em qual rei? Eu estou aqui no trono reinando. Mas só uma palhinha do céu, hein? Serafins voavam por cima dele. Anjos voavam por cima dele. Olha que lindo. Mas anjo tem asa ou não tem? Não sei, esse tinha 6. Depois discutiu Deus. Mas quantas asas tem um anjo? Eu não sei. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Sabe por que lindo? Deus falou o seguinte, eu vou revelar um pedacinho do céu para você.
para você continuar mantendo os olhos no céu. Se você começa a buscar a Deus, Deus começa a revelar para você, estou falando sério, faz um teste com o seu Deus que está vivo, reinando. E Ele vai te visitar muito em sonhos, porque se Ele aparecer presencialmente, você tem um infarto, já era. Então Ele começa a aparecer para você em sonhos, visões. Ele começa, quando você começa a ler a palavra, Ele começa a mostrar partes da sua vida acontecendo. Faz isto, começa a olhar para Deus, Ele está reinando. E aí Ele vai começar a se revelar, dar detalhes do céu para você continuar mantendo os olhos no céu. Ele reina e os anjos estão lá para nos auxiliar, tá bom? São mensageiros de Deus para nos dar apoio. Mas o que os anjos estavam fazendo, hein? Eu não tinha que fazer, não? Tinha, agora aqui. Agora há pouco não foi o nosso momento de louvor, sim ou não? A dirigir a sua vida, a guerrear por você. É o general. Cristo é o nosso general. Tem uma música, um louvor assim também. Mas é muito lindo isso. Ele está só se revelando para você. E Isaías está aí, Deus. E agora? Quem vai dirigir o nosso exército? O rei preparou todas as armas, tudo. E aí os anjos falam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, cara. Não se preocupe. A presença de Deus é mais poderosa do que tudo esses mísseis aí está preparado aí. Na época era míssil, de fogo, aquelas bolas de fogo. Bom, e aí, os anjos completam. Só para constar, viu, Isaías? Toda a terra está cheia da glória de Deus. É que a gente não percebe, a gente não tem noção disso. Quando a gente fala que o Espírito Santo começou a habitar em nosso coração, no poder, né, de Deus, quando você crê em Jesus Cristo, como assim? Eu continuo mentindo, eu continuo com inveja, eu continuo... Então, aí o apóstolo Paulo fala assim, ei, deixa essas coisas aqui e se encha do Espírito. Vai ler, vai buscar a presença de Deus, vai caminhar com Deus. E Deus vai colocando na sua cabeça novas imagens e Jesus vai crescendo dentro de você. Louvor e adoração é um reflexo do céu. Quanto mais você olhar para o céu, quanto mais você buscar a Deus, mais o seu coração vai se encher de louvor. E tudo que você fizer, você vai adorar a Deus. Tudo, você vai entender isso. Que amanhã na escola, você vai adorar a Deus. Eu estou de férias. Então, quando você voltar, vai adorar a Deus. Amanhã no trabalho, tudo que você fizer no trabalho, vai adorar a Deus. Tudo. Na sua casa, quando você tratar bem a sua esposa, você está adorando a Deus. Quando você tratar bem seu marido, você está adorando a Deus. Amor, vai lavar o banheiro. Vai adorar a Deus. Mesmo lavar a louça. Eu? Quem você pensa que eu sou? Bom, eu já sei quem você é. Você não sabe? Você é meu marido, a casa é nossa. Já viu isso? É que nem aquela ligação que teve lá, né? Assim, o cara ligou para uma empresa. Você sabe o que está falando? Se você nem você sabe quem você é, eu vou saber. Então, meu amado, tudo que você fizer tem que adorar a Deus. Porque os anjos estão adorando a Deus. Até que Deus fale, vai lá, entrega essa mensagem. Ouvi meu servo, leva essa bênção. Enquanto Deus não dá ordem, eles estão lá adorando a Deus. Enquanto Deus não colocar no seu coração, vai lá e faz isso. Vai lá e ora por esse. Vai lá e faz o melhor na sua empresa. Vai lá e tira 10 naquela prova. Vai lá e honra teu pai e tua mãe. Vai lá e continua amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Adore a Deus. Enquanto você não sentir o que tem que fazer, adore a Deus. Outra coisa. Continuando, versículo 4. E os umbrais das portas se moveram a voz do sexto. Estou te perguntando, quem é que estava clamando? Os anjos. Sim ou não? Então, olha só. Quando você estiver clamando, adorando a Deus, você pode não acreditar nisso, mas o céu dá uma tremida. O verdadeiro louvor que sai do seu coração faz tremer o céu. Você nunca pensou nisso, né?
Estou dizendo para você isso. Eu tenho que renovar o que você pensa em relação ao seu louvor, em relação a quem é você para Deus. Você não é o que você pensa. Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você não é o que você diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Se Deus diz que você é, você é. Então você precisa conversar com seu pai. Ele vai dizer, olha, vamos começar aqui, você foi escolhido por mim, eu estou dando um spoiler, você é escolhido por mim, eu vou te capacitar, vou te ensinar e vou te enviar. Enquanto isso, adore. Enquanto isso, molde o seu coração. Tudo que aconteceu na sua vida está moldando o seu caráter e Deus vai te usar. Vocês estão entendendo isso? O verdadeiro louvor move o céu. E aí, olha que lindo também. E a casa se encheu de... Que representa de novo, né? É o seguinte. Hoje eu estava vindo para cá, choveu no caminho. Não é novidade isso, mas chove, chove. E se você não aumentar ali a velocidade do limpa-brisa, você consegue enxergar alguma coisa? E neblina? Eu tenho pavor de neblina. Assim, eu tenho comigo o seguinte, eu não subo a serra, nem desço a serra no finalzinho de tarde, nem de noite, tenho isso comigo. Eu perco meio-dia, mas eu chego. Porque uma vez eu peguei neblina e assim, eu tremi. Porque você não vê nada, nada. Você anda pela fé nesse sentido. Então, quando fala que a casa se encheu de fumaça, é como se eu tenho que começar a ver pela fé. É como se, eu vi o trono. Eu não vi o trono. Eu não vi os anjos. Agora eu estou a fumaça, não estou vendo mais nada. Mas eu sei que Deus está lá. Eu sei que os anjos estão lá adorando. Eu sei que Deus está ouvindo o meu louvor. Pela fé. Quando vier os problemas, e se colocar na frente de Deus, da minha visão do trono, quando vier as situações da vida, eu sei que Deus está lá. Amanhã cedo, tira uma foto do céu. Se estiver nublado, tira a foto. No dia seguinte, no mesmo horário, tira outra foto. Está sem nuvem. O sol estava lá. Pode te cobrir as nuvens momentaneamente. A fumaça pode, tampar a sua visão das coisas. Mas pela fé, eu tenho que entender isso. Deus está reinando. Bom, com essa visão na minha mente, eu tenho que pensar em mim agora. Porque, nós somos muito assim, né? A gente quer se engrandecer no erro dos outros, né? Olha, ele errou. Olha, ele fez isso. Olha, ele faz aquilo. Olha, ele gosta daquilo. Quer dizer assim, nós gostamos muito disso. Ai desse, ai daquele outro. E aí, Deus se apresenta, se revela para Isaías. Isaías entende a mensagem. O rei Uzias foi. O povo estava desobedecendo a Deus, não conhecia, não buscava a Deus, está escrito lá no livro. E Deus se revela para ele. Olha que lindo. Então, disse quem? Lê comigo. Então disse... Vou ensaiar. Então disse... Eu vou descer com o microfone até isso, se você não responder. Então disse... Eu não ouvi. Então disse... É você que tem que dizer. É você, se tiver voz. Então, com essa visão de Deus, do trono de Deus, dos anjos adorando a Deus, me dando exemplo da minha atitude diária, adorando a Deus, buscando a Deus. Estou lá adorando a Deus, até que Deus vai dar uma ordem para eles. E quando é que sai essa ordem do céu para ajudar você nesse ano? Quando você olhar para você, não para os outros. Sabe uma coisa bem simples, que eu penso assim? Seguinte, eu quero melhorar o mundo. Quem é que gostaria de melhorar o mundo? Levanta a mão, eu quero melhorar o mundo. Vai. Quem não quer? Tinha um rei que não queria, sabia? Mas é outra história. Gerações futuras, né, que se virem. Tem um rei
Está registrado lá. Mas olha só, eu já fiz essa reflexão com meus alunos na escola. Quer melhorar o mundo? Quero. Ó, abre os braços. Ó, o raio aqui, né? Seu braço. Dá uma volta. Vai ficar dentro de um círculo, né? Começa em você. Porque nós queremos melhorar o outro. É o outro que tem o problema. Não sou eu, são os outros. Isaías dá um exemplo para mim, para você. Ele falou assim, ó. Então disse eu. Ai de mim. Bateu a consciência dele. Ai de mim. Pois estou lindo, maravilhoso, vendo anjos, vendo Deus, não é isso? Lendo a Bíblia todo dia, olha, adorando. Ai de mim, pois estou sem Deus, sem a visão do céu, sem você entender que Deus está reinando e Deus quer se revelar para você, nós estamos perdidos. De novo, estou colocando a régua da minha vida espiritual com Isaías. Simplesmente o cara que recebeu mais visões de Jesus Cristo. Então, Isaías fala, ai de mim, pois estou... Por quê? Ele vai explicar por quê. Por que ele está perdido? Porque ele está, sabe, confessando o pecado dele. Aí vem você de novo. Se Isaías tem pecado, eu vou ter também. Bom, ele vai pagar o preço. Também vai pagar o preço também. Porque sou um homem de lábios impuros. Mina, mano, bagaça. O que mais você fala? Não tem no evangelho essas coisas. Tipo, na linguagem, tipo. Quer dizer, a tendência é nós começarmos, depois de uma semana, a reproduzir o diálogo da tribo que nós estamos, sabia? Eu me policiei em casa. Trabalho com adolescente, do 9º ano ao ensino médio. Estava com ano passado. Aprendi uma nova linguagem, uma nova tribo. Ai, mãe! Mais ou menos assim. Aí é o seguinte. Aí, eu sou um homem de lábios Ele reconhece. E como assim lábios impuros? Ele vai falar, se você ler antes, ele está repetindo o que as pessoas estavam falando. Olha aquele, olha aquele, olha aquele, olha aquele. Ele estava fazendo parte. Aí ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E você precisa reconhecer quem você é e onde você está. E tomar muito cuidado que se você está reproduzindo uma fala, uma atitude, uma escolha que não agrada a Deus. Eu não posso tirar os olhos do altar. Não interessa a idade, nós não podemos tirar os olhos do altar. 12, 13, 14, 15, 60, não interessa. Não podemos. E aí ele fala o seguinte, olha, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Aí ele justifica, também, né? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, seja a diferença. Quando seus olhos começarem a ver o rei, que rei? Uzias já foi, Uzias errou também. E os meus olhos viram quem? Um rei, com letra maiúscula. O Senhor dos Exércitos. E aí, então, eu queria pensar com você o seguinte, olha só. Então disse eu, ai de mim, ou seja, eu preciso ter um olhar íntimo e pessoal. Chega diante do espelho e fala assim, ó, quem é você, meu? Quem te soltou? Conversa com você. Conversa. Aí você vai entender que precisa melhorar. Eu preciso melhorar todo dia. Você não tem noção do que eu estou te falando. Porque às vezes você começa a ler muito, se aproximar do altar, você acha que você é, e Deus fala, ó, sem mim, ó o que você é, ó o que você é. Quer dizer, nós não somos nada sem Deus.
E isso nós temos que entender. Outra coisa, eu habito no meio de um puro lábio, reconhecer com quem andamos. Pois é. Não, mas se eu não andar com aquela minha amiga, eu vou ficar sozinho. Não, não. Deus vai arrumar 10 amigas direto do céu para você. Mas se você tem uma nova amizade agora, acredite que Deus está já providenciando alguém vinda do céu para andar com você. É isso. E as pessoas vão chegando ao seu redor e vão agregando. Se você estiver no altar de Deus, você não percebe? Não é lindo demais? Você percebe quem está chegando com as ideias novas. Por quê? A pessoa chega, te manda uma mensagem bíblica durante a semana, sua amiga manda. Ah, não, tenho vergonha. Ué, você manda piada, manda fofoca. Por que você não pode mandar um versículo bíblico? Fala a Deus, é isso? Então, aí, olha só. E os meus olhos viram quem? O rei. Se você quer uma renovação, se você quer começar a pensar mais de quem você é e o que você precisa melhorar, a resposta vem do céu. Quando você firmar os seus olhos em Deus, tendo Jesus Cristo como referência de vida, você começa a mudar. Não é o rei Uzias, é o rei Jesus. Ele nunca errou, ele nunca vai errar. Ele é um exemplo, é a estatura do varão perfeito. Tudo bem? O que mais? Para aí. E aí você reconheceu, sim ou não? Reconheceu o seu erro? Isaías reconheceu ou não reconheceu? Olha que lindo acontece no céu. Eu estou falando muito de céu, você vai sonhar hoje com os anjos lá, viu? Dá o teu testemunho aqui semana que vem. Olha só, estou profetizando isso. Se você quer mudança na sua vida, Deus vai te visitar. Porque a palavra dele não mente. E quando eu leio isso aqui, Deus está dizendo, ei, é com você que eu estou falando, viu? Dá para mudar, tirar a cartilha Caminho Suave? Já era isso. Viajei, né? Cartilha Caminho Suave. Agora é um novo tipo. As gerações agora são alfabetizadas de uma maneira diferente. Esse caminho aqui, ó, não é suave, não. Mas vai me levar para o céu. É mais difícil. Então, olha que lindo. Quando eu me reconheço que eu sou um cara sem Deus, perdido, e que agora Deus está se revelando para mim, quando isso acontece no meu coração, só Deus lê o seu coração. Só Deus lê o seu pensamento. Ninguém mais. Quando isso acontece, ixi, ai de mim, que eu estou perdido, porque os meus lábios estão impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, aquelas pessoas na escola não estão te buscando, não estão te adorando, Senhor, o que eu faço? E eu estou te vendo. Olha o que acontece no céu. O seu coração vai mover o céu. Porém, quando eu reconheci que eu sou um pecador, dependente de Deus, um dos anjos recebeu uma ordem. Qual a ordem? Vai lá, purifica aquela. Vai lá, purifica aquele. Vai lá, purifica aquela. Vai lá, purifica aqueles. Purifica aqueles. Purifica aquelas. Purifica aqueles. Purifica aquelas. Purifica aquele. Por quê? Porque eu estou enxergando o coração dele. Eu estou lendo o coração dele. Um dos serafins voou para mim. Para quem? Bom, repete essa última frase. Um dos serafins voou para? Vou para mim, vou para você. Quem é o mim? Eu, mim, tu, Jane? Não, tu tá. Então, sim, vou para quem? Para mim. Vou para mim. Fala, vou para mim. Não, vou para mim. Vou para quem? Deus está purificando os seus lábios, porque Ele conhece o seu coração. Você tem que entender isto. Porém, dos serafins vou para mim. Quem é o mim aí? Levanta a mão. Quem é o mim? Mim. Você é o mim, então pode ir. Quem é o mim? É você, miserável. Quem é o mim da história? É um miserável aqui, sem Deus.
voou para mim, trazendo na sua mão. Vai morrer agora, miserável. Você confessou seus pecados. O salário do pecado é a morte. Vixe, cadeira, Débora. Porque olha só, nessa história está assim, ó. Porque se você confessou o pecado, fala sério, no céu vai entrar pecado? Por isso tem que confessar aqui, sim ou não? Não vai apostar no último segundo, filho. Então, assim, um dos anjos voou para mim, estou terminando já, voou para mim trazendo a brasa viva. Confessou o pecado, né? Eu vou morrer. Porque uma brasa tirada do altar de Deus. O seu coração atrai o céu, sabia? Vai atrair, vai queimar o celular se estiver no WhatsApp. Olha só, então, seu coração atrai o céu. Atrai o céu. E com a brasa tocou a minha boca. E Isaías sobreviveu. Por quê? Porque a nossa teologia, quer dizer, o que eu penso de Deus às vezes é muito errado. Na maioria das vezes é errado. Porque nós limitamos o poder de Deus e a maneira que Ele tem que fazer as coisas. Tem que ser do nosso jeito. E Deus fala assim, ó, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios. E a tua iniquidade, ou seja, a sua maneira de viver sem Deus, sem temer a Deus, foi tirada. Você vai sair daqui 0 quilômetros. Você vai sair daqui com motor novo. Cadê o Amadeu? O Amadeu, vamos refazer o... Ó, nós estamos aqui como é que fala para refazer o motor? Nós estamos aqui na retífica de Deus agora. Deus está aqui refazendo os motores. Você vai sair daqui agora renovado. Por quê? Porque a iniquidade é isso. É uma vida sem ter... que vai fazendo as coisas sem temer a Deus. Viver na iniquidade. A partir de agora, a tua iniquidade foi... Você vai mudar de vida agora. Você vai sair daqui zerado. Eu quero ver qual vai ser a desculpa. Quando chegar a vontade de pecar de novo... Domingo, filho. Já coloquei na conta de Jesus Cristo, ele já pagou. Não vou errar mais. Esse pecado aí não. Esse número 35 não. O 36, 37 é novidade. O Senhor vai te dar condições de você representá-lo onde você estiver. Porque Ele está dizendo o seguinte, ó, você que veio aqui, que abriu seu coração, que reconheceu que sem Deus você é perdido, eu estou purificando os seus lábios e estou retirando a sua iniquidade. E outra coisa, o seu pecado foi expiado. Sabe o que significa isso? Esquece. Deus não esquece o pecado. Ele só não vai jogar na sua cara mais. O problema é que você não consegue se perdoar. Você não tem esse poder de se perdoar. Deus te perdoou. Você tem que mudar agora a sua maneira de viver. E isso vai entrar na sua vida de tal maneira que daqui a algum tempo você fala, nossa, eu não acredito que eu fazia isso. Vai acontecer isso na sua vida, a partir de agora. Bom, Deus tocando, renovando a sua... Você tem que crer isso, tá bom? Tem que crer. Mas eu tenho 15, 20, 80. Moisés começou o ministério dele com 80 anos. Deus está te preparando ainda, irmã. Começou dos dias com 16. Entendeu o que eu estou falando? Que Deus, Ele vai olhar o seu coração e falar assim, você. Ó, você passou por isso, mas olha que lindo agora. Vou colocar você agora aqui como referência. Ok? Então olha só que lindo. Bom, ufa, Deus purificou a minha mente, espiou meus... Ó, retirou a minha iniquidade, a minha maneira de viver, falando mina, mano, bagaça, piadinha, meus olhos na internet, sendo alimentado com coisas que não agradam a Deus. Deus está retirando isso de você. Está retirando. Mas quando você pegar o celular, você vai ter que lavar as redes, como os discípulos lavaram as redes, só que é da outra rede. Então já limpa o histórico. Faz uma... Dá uma... Como é que fala?
Uma renovação, uma atualização, não é isso? Hã? Um reset, atualiza de novo, reinicia de novo. Reinicia. Ah, mas a ex. Não tem mais ex não, filho. É atual, é o atual. Não, mas lá, não. Não, mas aquela minha amiga, não, Deus vai trocar. Deus não gosta disso. Nós temos que aprender juntos do que Deus gosta. Nós temos que aprender. Nós somos todos irmãos aqui. Depois disso, né, dessa renovação, depois de hoje, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Ó, preciso de você. Preciso de alguém lá para falar de mim. Eu preciso de alguém lá na empresa, lá na sua escola. Não, só tem eu. Bom, eu preciso de alguém lá. Eu preciso de alguém no trabalho. Mas no trabalho não tem ninguém que me serve. Preciso de alguém lá. Na igreja, preciso de alguém lá. Porque depois que você renova, que você retira essa ideia de viver sem Deus na sua vida e começa a colocar a sua salvação em Jesus Cristo, você começa a ouvir Deus. É um outro estágio. Você vai ouvir Deus. E é muito lindo esse privilégio de ouvir a voz de Deus. Hoje, através da palavra, através dos louvores. Depois de ouvir a voz do Senhor que dizia: ei, a quem enviarei? Ah, olha que lindo. E quem há de ir por nós? Porque agora você faz parte desse time. Você foi selecionado para a Copa do Mundo. Técnico Jesus Cristo. Vamos jogar? Vamos jogar? Ele sabe jogar em todas as posições, sabe todos os detalhes e quer te usar, quer te capacitar. Bom, quem vai participar dessa seleção? Porque o Isaías falou: eu vou. pode me escalar. Isso há 720 anos atrás, antes de Cristo, quer dizer, 2.700 anos atrás. O nosso Deus é imutável. Nós, sem Deus, só bagaça. Então, o Isaías falou o seguinte: ó, eu entendi a mensagem, Senhor. Isaías, hein? Vai iniciar o sacerdócio dele ali. A missão dele. Aí ele fala assim, ó, então disse eu. Então disse, quem vai dizer? Porque quando vem de Deus é para mim. Mas quando sai daqui para lá, sou. Então disse eu. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu vou parar por aqui, senão você vai desistir. É muito linda essa história. Porque assim, ele fala: Senhor, pode me enviar. Estou aqui, estou empolgado. Eu disse sim, pode ir. Eu falo: Isa, vem cá. Ô Isa, vem aqui, vamos bater um papo, Isa. Isa. Eu vou falar assim, ó. Você vai falar e as pessoas não vão ouvir. Você vai ter que ter muita paciência. E por isso que ele foi um homem que Deus deu muita visão, sabia? Porque ele assumiu essa missão de falar do Evangelho, de falar de Jesus Cristo, e ele ficava muito chateado que as pessoas não estavam ouvindo. Você não fica chateado às vezes? Quando você fala, a pessoa não ouve? Aí Deus, Isaías, calma. Aí ele dava uma visão do futuro para Isaías ficar, sabe, para consolar. É isso que Deus vai fazer com você. Ele sempre vai te dar uma visão, uma profecia, uma palavra, para você: opa, Senhor, está aqui. Ele vai manter os olhos no céu, vem comigo, onde você estiver, eu vou te usar. Amém? Se você entendeu a palavra de renovação, coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você. Eu já vou deixar a minha aqui, ó. Deus falou primeiro comigo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra de renovação. Nenhuma renovação de aliança do céu, mas é entre mim e ti, Senhor, porque o Senhor não muda. O teu Filho revelado aqui entre nós, Jesus Cristo, Senhor Deus, é essa prova de amor. Então, em nome de Jesus, Senhor, quero colocar todos que estão aqui na tua presença, Senhor Deus, que entenderam essa mensagem de renovação, que teu Espírito Santo agora, Senhor Deus, pulse no coração dele, que ele saia daqui hoje, Senhor Deus,
com o pensamento de viver uma vida nova na tua presença. Que amanhã, ao acordar, Senhor Deus, ele já fale: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Vamos comigo, vamos comigo. E em todos os momentos, enquanto ele estiver só pensando, ouvindo, que ele invoque um louvor, Senhor Deus, que foi ministrado aqui no seu altar. E que o coração dele, Senhor Deus, passa a ser um altar vivo, onde tudo que acontece ali, Senhor Deus, está sendo oferecido a Ti. Que Teu Espírito Santo capacite cada um a entender, Senhor Deus, que as mudanças, o crescimento é gradativo, Senhor. Muitas coisas acontecem devagar, mas na Tua presença, Senhor, como eu vou viver a eternidade, não importa o tempo. O que importa é que a Sua presença, que enche toda a terra, seja sentida por mim, Senhor Deus, no meu lar, quando eu estiver conversando com a minha esposa, com os meus filhos, no trabalho, Senhor Deus, que tudo que for colocado nas minhas mãos, que eu busque a excelência, Senhor. Quando eu não souber, que eu busque o conhecimento de tudo, mas em tudo que eu